galera, boa tarde, bem-vindo a Rubro News Futebol Clube, a mais um vídeo da Rubro News Futebol Clube. Eu, Júlio Miguel, vou estar aqui com vocês falando tudo sobre esse clássico entre Flamengo e Vasco que vai ser realizado agora, daqui a pouquinho, às 19 horas, né? Mais conhecida como 7 horas da noite, em Brasília, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Nós fizemos um vídeo anteriormente falando mais ou menos como seria uma possível escalação do Flamengo, e hoje a dúvida ela continua, né? Na verdade são 3 jogadores para as 2 posições, porém com alternância de esquema, né? Na verdade o Ilharão, Fernando Uribe e o Vitinho brigam por 2 posições. Caso jogue Vitinho e Fernando Uribe, o esquema provavelmente vai ser mantido no 4-1-4-1. Com a possível entrada de Ilharão, é bem provável que essa seja até a maior dúvida do treinador, Maurício Barbieri, Vitinho ou Uribe será sacado da equipe. Caso seja sacado Vitinho, Lucas Paquetá provavelmente vai ser adiantado para o ataque rubro-negro. Caso saia Fernando Uribe, o Paquetá também será adiantado, mas com a função de falso 9, com o Vitinho auxiliando ele no ataque. Então é isso, galera. Vamos iniciar aqui falando bastante do clássico, que hoje cada um dentro da sua realidade corre muito risco os seus respectivos treinadores, né? Barbieri já não é de hoje, a torcida anda muito insatisfeita com ele, dizem que ele tem a confiança do elenco, mas já começa a ter as primeiras rusgas, né? As primeiras insatisfações, né? E provavelmente um desastre hoje, uma derrota da gente por um resultado longo, provavelmente balança muito Barbieri, tá? O lado lá do Vasco da Gama estão na zona do rebaixamento, não tem nada a perder, ou tem a perder. Eles também não podem vir, e eu acredito que não vão vir de peito aberto, né? Vão tentar estudar um pouco. Também não acho que vai ser com aquela retranca vergonhosa que o Corinthians fez quarta-feira aqui no Maracanã pela Copa do Brasil, mas será um jogo e que eu acho, na minha percepção, será bastante truncado, né? E conforme for desenrolando a partida, provavelmente aí sim vão ter um pouco mais de espaço e as oportunidades naturalmente podem vir a acontecer. Eu, do meu gosto, eu começaria com 2 volantes, tá? Eu começaria com o Cuejá e o Ilharão, e eu sacaria, não independentemente dele valer esse valor, e sacaria o Vitinho. Eu deixaria o Fernando Uribe, que é um atacante de ofício, o Flamengo precisa de gols, presença de área, e eu iria adiantar o Lucas Paquetá. Parece, devido a sair as notícias em alguns veículos de informação, que o Barbieri também já começa a olhar já com bons olhos, já começa a se convencer que talvez essa seja uma das saídas para esse atual time do Flamengo, né? Que está com um esquema previsível, um esquema já engessado, um pouco manjado, o adversário já sabe o que esperar do Flamengo, e o Flamengo hoje é uma equipe desequilibrada. A gente torce, né? Já que o Barbieri diz tanto que estuda o adversário, que a sua escalação depende muito da proposta e do adversário que ele vai enfrentar, então a gente acredita muito na possibilidade dele talvez fazer essa mudança. Ah, Júlio, mas se você colocar o Ilharão é mais um volante, o time não se torna defensivo? Não necessariamente. Depende da característica que quem entre, no caso, no jogo e no decorrer da partida. Eu iniciaria com o Ilharão. Ah, mas o Ilharão tá mal, Júlio. Não, o Ilharão até tem evoluído. Ele jogou não tão mal assim nos últimos 2 jogos. Concordo que é um jogador muito irregular, é um cara que a gente não pode confiar, mas o Vitinho, independentemente dele valer 10 milhões de euros, é um jogador que está muito abaixo do que ele pode render. Lembra muito o Everton Ribeiro ano passado, quando ele veio do mundo árabe. Ele começou até bem, o Everton Ribeiro, inclusive no Flamengo e Vasco em São Januário, que o Flamengo ganhou por 1-0. Ele fez uma jogadaça no gol do Everton Cardoso, que hoje está no São Paulo, né? Mas ele depois caiu, chegou a ser barrado pelo Berrio. No final da Sul-Americana contra o Independiente, ele entrou faltando 5 minutos. Lá, ele perdeu a bola onde saiu o gol de empate do Independiente. O Flamengo tomou um gol de contra-ataque numa final de Copa na casa do adversário. Então, quer dizer, são coisas que não podia acontecer, né? E aconteceu devido a um erro do Everton Ribeiro, porque ainda estava sem ritmo, não estava com essa confiança, não teve um treinamento
adequado feito, né, uma pré-temporada digna, você vê que em 2018 ele já está rendendo muito melhor. A gente também torce e espera que em 2019 o Vitinho seja melhor do que de 2018. A gente até torce para que ele consiga atuar bem esse ano, ajudar o Flamengo em alguns jogos. Se ele tiver uma atuação próxima do que ele teve contra o Internacional, principalmente no segundo tempo lá no Beira-Rio, vai ajudar, né? Não só pelo gol, mas se movimentou, tentou jogadas, enfim, eu acredito que ele vai ajudar bastante o Flamengo. Mas hoje, para essa partida, eu sacaria o Vitinho. Eu jogaria com 2 volantes, atuaria no esquema 4-4-2 com Diego e Everton Ribeiro, e você tem que dar confiança a algum centroavante, independentemente da situação física, tática e técnica dos 3 que tem no elenco. Eu cito o Fernando Uribe, Henrique Dourado e o Lincoln. O Lincoln dos 3 é o mais jovem, na minha opinião. Ele é um jogador que é um pouco mais talentoso do que os 3, e ele também está se queimando, não só também, ele está atuando mal também. Mas esse esquema não favorece ao centroavante, não é propício ao centroavante, e ele está se queimando no Flamengo. E o Barbieri está queimando o atleta, né? Então, entre os 3, eu daria confiança. Ah, mas não está jogando bem. Cara, mas você só vai pegando o ritmo de jogo, você só vai conhecendo seus companheiros e parceiros atuando. O Flamengo não está tendo tempo de treinar, né? Mas o Flamengo, ele tem que jogar. Então, eu continuaria com o Fernando Uribe, ele tem um bom cabeceio, ele tem uma presença em relação à bola parada interessante. E vamos lembrar, a zaga do Vasco é a zaga mais vazada do futebol brasileiro, né? Se eu não me engano, ela não é só a mais vazada da Série A, como do futebol brasileiro, de equipes que estão atuando, né, nesse calendário. Ou seja, é uma equipe também que passa por muitas dificuldades, né? Teve a situação do De Sábado suspenso por 3 cartões amarelos, o Iago Pikachu, que com certeza é um dos melhores jogadores do elenco deles, foi expulso no último jogo contra o Vitória da Bahia, lá no Barradão, e o próprio Wagner, que teve esse processo na justiça, né? Ele rescindiu o contrato, não é mais atleta do clube, era um jogador experiente, tinha o seu valor, é um cara que agregava lá, e também é mais um desfalque da equipe do Vasco, né? Então eu acho que a gente tem que se aproveitar desse momento Cruz Maltino, né? A gente tem que fazer valer nosso investimento, nosso melhor time, nossa melhor qualidade técnica, né? Mas clássico iguala. Independentemente da gente ter tudo isso, se a gente não colocar raça, disposição e entender que é um Flamengo e Vasco, que não é um jogo qualquer, a gente sai perdendo. Se a gente igualar na raça, a técnica vai sobressair. Independentemente de ter jogado quarta-feira contra o Corinthians um jogo no Maracanã e ter a viagem para Brasília. Eu joguei em Brasília, como eu já frisei. Então a gente tem que entender que é um clássico. Eles entram muito pressionados, né? Como a gente diz, com a corda no pescoço, mas vocês não fiquem achando que o Vasco vai entrar para abafar. Acho até que talvez tente, não sei se vai conseguir, pelas limitações técnicas do time do Vasco, né? O Valentim também já está até pressionado, o treinador. Eu acho até que não é a característica do clube, né? Principalmente do time hoje, porque o Vasco hoje não consegue abafar ninguém, não consegue dar pressão em ninguém, mas devido ao Flamengo ter jogado quarta-feira e ter um certo desgaste muito maior do que o clube de São Januário, eu acho que o Vasco até vai tentar, de repente, achar um gol, fazer uma pressãozinha 10, 15 minutos, mas depois, se não conseguir, vai ter que fazer o jogo jogado. E aí a gente tem que começar a impor o nosso ritmo. Se a gente conseguir impor o nosso ritmo, independentemente do desgaste físico, desde o início, melhor ainda, que a gente vai estar mais propício à vitória. E como eu falei, eu não acredito que o Vasco vai jogar na retranca como o Corinthians jogou aqui. Até porque era outra competição, outro jeito de se jogar. E o Vasco, mesmo pressionado, eu acho até que vai ter a sua cautela, mas o Vasco tem que sair para o jogo. Para o Vasco, hoje, 1 ponto não é o ideal. Para eles não é catástrofe. Mas para a gente seria um resultado péssimo, péssimo, para quem quer ser campeão brasileiro, quem quer chegar um pouco mais próximo da liderança. Então, é mais ou menos a minha percepção. Em relação à escalação que o Barbieri vai fazer, é isso. A minha escalação seria essa. Eu sacava o Vitinho, colocaria o Ilharão, atuaria no 4-4-2 e estaria adiantando o Paquetá, né? Outra coisa que eu queria falar aqui, a gente não tem tanta informação em relação ao que se passa da cabeça do Barbieri, mas a gente tenta entender o seu raciocínio, né? Longe dele ser a solução do Flamengo, mas um cara que ganha 650 mil, ele não pode ficar em casa, né? Ou então não pode não ser relacionado, dependendo do jogo, que é o Giovani. O Flamengo leva 2 goleiros para o banco, o César e o Thiago, a troco de quê? Né?
Ele abre mão de mais uma opção no banco, independentemente se o Giovani vive um bom momento ou não. O cara ganha 650 mil e tem que ir para o jogo. Pelo menos ser relacionado para o banco. A gente torce também para o Berrio, entrando aos poucos, ganhando a confiança. O Flamengo tem que ter elenco e tem que ter opções no banco. Você levar 2 goleiros, eu sinceramente não consigo entender isso. E eu acho que ele não vai fazer essa mudança também, mas ao longo do tempo, né, a gente tem que começar a analisar se esse esquema for aderido no Flamengo, né, eu acho que o Flamengo poderia até trocar os laterais, porque o Trauco, a gente tem todos os pés atrás contra o Trauco, mas ele é um cara que chuta bem, cruza bem, e talvez no esquema com 2 volantes seria muito mais útil, é a minha opinião, em relação ao René. Porque só você analisar quantos gols o René tem com a camisa do Flamengo, ele até fez contra a Chapecoense recentemente, né? Mas quantos gols o René tem com a camisa do Flamengo, quantos gols o Trauco tem, quantas assistências o Trauco tem. O Trauco realmente tem muita dificuldade e deficiência na marcação. Porém, você atuando com um esquema com 2 zagueiros, provavelmente você consegue extrair o que o jogador tem de melhor. E o que o Trauco tem de melhor é a parte do meio para frente, a parte ofensiva. E o Flamengo carece de laterais que tenham um bom cruzamento. E o Trauco tem essa característica, ele tem um bom cruzamento, tem um bom passe. E eu também poderia fazer essa troca. E eu vou entrar agora no último assunto, para finalizar esse vídeo, sobre o Rodinei. Rodinei, o Flamengo é maior do que eu, você e qualquer um. Você nunca pode xingar um torcedor. O torcedor vai no estádio, xinga, grita, elogia. Você tem que saber dosar isso. O torcedor que foi agredido por você verbalmente, né, ele é Flamengo, Rodinei. Se você não tem uma autocrítica, se você não entende que você está num bom ou num mau momento, você tem que pedir para sair do Flamengo, Rodinei. Então, pensa bem, está num mau momento, está estressado, ou você está incomodado com essa situação, a gente até torce para você estar incomodado e tentar evoluir, e não jogar essa bolinha que você está jogando. Você tem que ter respeito com a torcida do Flamengo, rapaz. Tá? Você tem que ter respeito com a torcida do Flamengo. Tá? Porque até o Zico já foi vaiado, e ele nunca ofendeu o torcedor. Então, Rodinei, quem é você para ofender o torcedor? Seja ele no estádio, no aeroporto ou em qualquer outro lugar, em entrada de hotel. Então, você abaixa a cabeça, respira, você é um profissional do futebol. Você deveria estar acostumado com isso. Infelizmente, são coisas que acontecem. Porque na hora do elogio, na hora de você ir em programa fazer gracinha, lá no Globoesporte.com, na Fox Sports lá com o Benja, aí é tudo mil maravilhas. Jogador não é só amor, não. Tem que saber também na hora da dor, saber se posicionar, principalmente perante a torcida. Tá ok? Então, joga a tua bola que está sendo muito pouca, tenta evoluir para um dia a torcida de repente voltar a te aplaudir ou agradecer uma jogada que você faça, tá? Você não tem que ficar xingando torcedor não, tá ok? Essa é para você. Alô? Galera, é isso, tá? Tentei resumir bem a minha visão e a minha perspectiva da partida entre Flamengo e Vasco, tá? Quero deixar um abraço aqui para vocês, agradecer aos patrocinadores do canal, tá ok? E como eu prometi a vocês agora no final, vai ter uma surpresa muito boa e muito grata para nós, torcedores do Flamengo. E de antemão eu quero agradecer, muito obrigado por todo o apoio, todo mundo que tem elogiado o canal, que tem deixado os comentários no vídeo. Sempre que for possível eu vou estar respondendo, ou por comentários pelo YouTube, ou pelas minhas outras mídias e redes sociais, que é o Instagram, que é o Twitter, que é o @JúlioMiguelNeto, tá ok? Eu de antemão estou agradecendo vocês, estou muito agradecido por o canal estar fluindo, devagarinho, a gente está sempre pensando em evoluir, e vamos lá, a luta continua, saudações. Terceiro do Flamengo!